Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje trouxemos atualizações 2 anos morando aqui no AP. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Agora bora! Bom, para começar esse vídeo, então vamos começar com um resumão de que foi esses 2 anos morando aqui no condomínio. Muita coisa aconteceu, muita coisa não aconteceu, que a gente esperava quando a gente comprou. Muitas tretas, mas enfim, vamos lá. Bom, primeiramente, quando a gente pega as chaves do nosso apartamento, a gente sempre tem uma expectativa muito grande, né, de como vai ser, tanto em relação ao apartamento quanto em relação ao condomínio de modo geral. Com a gente não foi diferente, a gente tinha uma expectativa muito grande. Parte dela foi até que bem sucedida, principalmente em relação ao apartamento, porque graças a Deus a gente não teve nenhuma intercorrência grande assim no apartamento e tal, só probleminhas de casa como qualquer outra casa, mas a gente vê muitas pessoas aqui ao nosso redor, muitos dos nossos vizinhos tendo problema com infiltração, com enfim, uma série de problemas e graças a Deus não foi o nosso caso. A gente teve assim problemas mínimos que qualquer casa teria. Essas pequenas intercorrências, gente, foi nada demais. Foi questão de tubulação para passar a internet, mas foi resolvido. A questão ali que a gente vê bastante dos vizinhos, né, é infiltração, piso descolando, né, coisas do tipo gesso, do banheiro, né, da cozinha. Resto de obra, esse tipo de coisa. Nada aconteceu com a gente. No vídeo de 1 ano também nada tinha acontecido. Agora no vídeo de 2 anos também nada aconteceu, nenhuma infiltração, nada. A gente não teve que acionar a MRV para nada. E bom, em relação ao condomínio, a gente teve uma série de coisas que aconteceu aqui, muitas tretas, muitas discordâncias, porque assim, esse é o primeiro apartamento de a maioria das pessoas daqui. Então as pessoas têm uma expectativa e uma vivência que elas têm que trazer aqui para dentro e acaba tendo muita diferença de opinião e etc. quando a gente se trata de condomínio, que é uma coisa que é um bem comum, né, entre todos nós aqui dentro, que, enfim, causou muitas tretas, e vamos a elas. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco do que foi feito desde quando a gente pegou a nossa chave aqui dentro do condomínio, e depois a gente vai focar numa atualização muito grande que vai ter aqui nos próximos meses aqui dentro do nosso condomínio. Bom, a primeira coisa que foi feita, eu acho que uma das primeiras, né, quando a gente entrou, sempre tem alguma coisinha ou outra que é feita, né, durante o dia a dia, mas de coisas grandes, assim, que foi feita, foram basicamente 3 itens. A primeira deles foi a reforma do piso. O piso da área comum aqui era um piso meio epóxi, assim, não chegava a ser epóxi, mas era um tipo de tinta que era muito escorregadio. A gente teve que fazer a retirada de toda essa tinta que teve no chão e pintar tudo de novo e tudo mais. Foi um processo bem demorado, assim, acho que demorou mais ou menos 1 mês para acabar tudo, até porque o condomínio é grande, são 4 blocos. E, enfim, foi uma das primeiras coisas que foi feita logo quando a gente pegou as chaves do nosso apartamento, junto com a mudança do sistema de controle de entrada. A MRV, ela entregou o controle de acesso muito simples, aquelas tagzinhas, sabe, para entrar no bloco. E ele era tão simples que toda a tag abria todos os blocos e a portaria não conseguia ter acesso a nenhuma delas. Então a gente teve que trocar todas essas tags logo no começo, para daí sim o porteiro conseguir abrir todos os blocos pela portaria e a gente também ter acesso somente ao nosso bloco, porque não faz sentido a gente conseguir abrir outros blocos. É simplesmente uma questão de segurança para a gente, enfim, né, conseguir ter um controle melhor de quem entra e quem sai do nosso bloco. E a gente também teve que comprar todos os equipamentos da portaria, como TV para ver as câmeras, o computador ali para o controle de acesso, tem um sistema que roda aqui dentro do condomínio, que faz todo o controle de pessoas que entram, pessoas que saem, encomendas e assim por diante. Então a gente teve que comprar todos os equipamentos ali para, enfim, começar a funcionar direito aqui a vida no nosso condomínio. A maioria das coisas aqui do condomínio, né, decisões e tudo mais, são votadas em assembleia. E isso causa uma pequena treta. Porque, né, as pessoas são diferentes e nós temos opiniões diferentes. Tem gente que extrapola esse limite, né, de aceitar a opinião das outras pessoas, mas segura essa informação que a gente vai contar para vocês os babados que tiveram. Nós tivemos algumas assembleias e as pautas maiores, assim, foi cobertura das garagens, ar-condicionado e também sacada. Sobre a votação da sacada na primeira assembleia, foi decidido que mesmo você fechando a sua sacada com o screen glass, você não pode pintar de uma cor muito destoante a parte de dentro da sua sacada, porque mesmo fechada, ela faz parte ainda da fachada no nosso condomínio, que é a propriedade intelectual de um arquiteto da MRV. Então a gente podia ser autuado, a MRV podia multar. Por mais que isso seja uma coisa que é improvável de acontecer, ela não é impossível. Então foi votado em assembleia para a gente manter as cores neutras dentro da sacada, mesmo quando ela é fechada com vidro.
o que causou assim, um estresse muito grande em alguns moradores aqui, porque assim, o argumento era, onde já se viu, tá dentro do meu apartamento, eu posso fazer o que eu quiser, e etc. E por parte isso é verdade, mas como altera a fachada do nosso condomínio, a gente ficou meio que de mãos atadas ali. Foi basicamente mais um comunicado pra gente do que uma votação, mesmo porque realmente não tinha o que fazer em relação a essa pauta da sacada. E também pendurar coisas nas sacadas, como quadro, itens, qualquer coisa assim, pode caracterizar uma mudança na fachada do nosso condomínio, o que não é permitido, e muita gente achou isso um absurdo e, enfim, né, causou um pequeno burburinho ali na hora da reunião. E é uma coisa que também pode impactar na valorização do imóvel, né? Se ficar tão distante assim a questão da fachada. Nós tivemos uma assembleia para falar da garagem, sobre a cobertura das garagens. Porque assim, gente, fica no sol, fica na chuva o carro, né? Acaba estragando ali o veículo. Então muita gente queria a cobertura das garagens. Foi feita uma primeira assembleia e qual que é o resultado? Não. A maioria das pessoas votaram não. Por quê? Por um lado, eu entendo, porque era começo, né, do apartamento e tal, tinha 1 ano e pouquinho só que a gente tinha mudado, e daí a galera tava com reforma, gastando com outras coisas e tudo mais. Então não foi aprovado. Mas segurem essa informação que depois eu vou falar sobre isso de novo. Agora, teve uma segunda assembleia sobre ar-condicionado. Colocar um outro ponto de ar-condicionado para ter possibilidade de ter um outro ar no escritório. No nosso caso é o escritório, né? Mas é no segundo quarto. Ia ficar super barato, super. Gente, era só para ter acesso ao ponto, só colocar o ponto, só isso. Quanto que ia ficar? Era, se eu não me engano, no escritório era R$3, R$4, alguma coisa assim. E aí um projeto também pra sacada era mais R$3. Enfim, eu lembro que o total era tipo R$7,50 por apartamento. Gente, não passava de R$10. E votaram? Não! De novo. Mas, né? Vivemos em condomínio, uma democracia e tudo mais. Votaram não. Por mais que o valor tenha sido ridículo de baixo, né? Votaram não. E, gente, era uma parcela. Era menos de R$10, era uma parcela, não tinha que pagar por mês. Enfim. Esse assunto me estressa. Por quê? Nós dois trabalhamos em casa. Então, gente, aqui é muito quente. No apartamento é quente no verão. Na maioria do tempo, né? E quando é frio, é muito frio. Então, quando a gente tá ali trabalhando, fica suando, né? Porque o ventilador não dá conta. E por isso que seria tão importante pra gente colocar o ponto do ar. Mas enfim, não foi aprovado e continua não sendo aprovado. Não colocar em votação de novo. Essa situação não andou e continua assim. Caso ande e a gente tenha alguma atualização, eu trago pra vocês novidades. Agora a gente vai falar de umas pequenas mudancinhas que tiveram. Depois a gente entra na questão da assembleia maior que teve, que essa foi pura discussão, mas segura aí a informação. Bom, nesses 2 anos de condomínio a gente teve algumas pequenas reformas, algumas necessárias, algumas nem tanto. Algumas reformas que fizeram foi a mudança da nossa lixeira. A lixeira aqui do condomínio, antes você tinha que entrar numa portinha e tudo mais, né? E ali você tinha acesso às lixeiras, e agora eles colocaram uma janelinha. Então você só puxa a janelinha pro lado ali e consegue ter acesso às lixeiras mais fácil e tudo mais. Também foi feito um trabalho de paisagismo e no lobby aqui dos blocos, coisas pequenas assim, só para, enfim, modernizar mais, colocar o espelho, esse tipo de coisa. E aí teve uma reforma bem necessária que foi em relação às câmeras. Já tinha um sistema de câmera, mas era muito básico aqui dentro do condomínio, mas aí a gente, enfim, né, modernizou ele, colocando mais câmeras e tudo mais. Agora todos os corredores de todos os blocos têm câmeras. Ainda falta algumas câmeras, por exemplo, na garagem, que é uma coisa que está programada para o futuro, mas por enquanto não foi feita. E tivemos uma outra reforma grande que foi na nossa portaria. Agora a portaria ela é inteira fechada, antes ela era aberta só com uma pequena coberturazinha, e aí agora ela está inteira fechada, climatizada, Bem bonito. Bem bonita, e mudou bastante porque antes a gente tinha só uma entrada aqui no nosso condomínio,
que era a mesma entrada que os moradores entravam, que tinha entregas, que tinha encomendas, que tinha convidados entrando, enfim. Aí ficava uma aglomeração ali, né? Sim, e às vezes você queria entrar, outra pessoa tava saindo, ou tava interfonando pra portaria ali pra falar em qual bloco ir e tal. Aí um pega um iFood, o outro pega encomenda. E aí ficava meio, enfim, né, um trânsito ali na frente da portaria, e aí isso foi dividido. Agora a gente tem a portaria, de um lado é onde entra os convidados, entregadores e etc. Pega encomenda e tudo mais. E outro lado é onde entram os moradores com a sua tag de acesso nesse lugar que é climatizado e tudo mais. Ainda está em construção, porque eles ainda querem colocar um banquinho para se você quiser esperar ali um aplicativo ou alguma coisa assim, você consegue ficar ali no banquinho, principalmente em dias de chuva, né, quando tá chovendo e tudo mais, você não ficar para fora do condomínio, no sol, enfim, né, na chuva. Então ficar ali dentro, uma parte bem mais segura e climatizada. Então essas foram basicamente as mudanças que foi feito. Claro que foi feito umas coisinhas mais pontuais assim e tal, mas só para deixar claro aqui que não foi feito só isso, mas essas são as principais. Uma outra atualização que aconteceu recentemente é que aquele mercadinho que eu fiz tour pra vocês aqui no canal, se vocês não souberem qual vídeo, procure aí que tá no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês pra facilitar. Saiu essa empresa aqui do condomínio, não é mais aquela empresa, mas não deixaram a gente sem mercadinho, que ajudou muito. Inclusive ontem eu queria fazer bolo, eu tava com todo o ovo dentro do liquidificador e eu vi que não tinha óleo. Aí o João vai lá e buscou um óleo pra mim. Gente, o mercadinho facilita demais. Detalhe que era 11h30 da noite, tá? Então mesmo se não tivesse mercadinho, não ia ter mercado aberto nesse horário. Então, é literalmente uma mão na roda pra gente. Facilita muito. Então é mais simples o mercadinho, só que a gente tava conversando e achou que tem o básico que precisa ali. Tem carvão, tem arroz, macarrão, óleo, chocolate em pó, tem chocolates também, tem bastante coisa congelada, açaí, bebidas, tem fardinho de cerveja também, pão de queijo, batata frita, enfim, presunto, queijo, bem bacana o mercadinho. Ficou mais simples à disposição, mas de conteúdo praticamente tem o mesmo que o outro, então a gente adorou. O que a gente acha em relação à diferença de um mercadinho ao outro é mais questão de que agora é muito mais direto, sabe? Tem um item de cada ali, mas tem os itens necessários para o seu dia a dia. Enquanto o outro ele tinha mais opções em algumas partes e tinha mais itens também que você não usava todo dia. Tipo, tinha uma adega de vinho, coisas desse tipo assim, que a gente acabava não usando. Então esse ele é mais enxuto, mas também é muito mais objetivo, assim, continua tendo as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. Agora, gente, chegou a parte da treta. Pra resumir, gente, nesses 2 anos, antes de começar a falar da última assembleia, a gente gostou muito de morar aqui, a gente gosta muito de morar aqui. A gente teve problema com vizinhos, mas eu acho que eu já até coloquei isso no canal, deve ter vídeo por aí. Foi resolvido, a gente acabou fazendo reclamação no aplicativo, né, porque tem essa opção. Era questão de barulho, tá? Não era nada demais assim. E foi resolvido. Nunca mais ouvimos barulho, estamos vivendo em paz, nunca mais tivemos problemas. Então, no geral, a gente ama morar aqui, tudo muito tranquilo. A gente traz esses vídeos para falar sobre a questão de divergência de opinião e como tá sendo evoluindo, né? Como tá evoluindo o condomínio. É só por conta disso, porque eu li uns comentários nos outros vídeos falando: ai, se vocês não gostam de morar aí, por que não muda daí? Não é que a gente não gosta de morar aqui, a gente ama morar aqui, mas é só uma questão de atualização, de contar pra vocês como que tá sendo morar em apartamento MRV, pra ajudar vocês também em futuras compras, né? Entender melhor qual que tá sendo a realidade. Sei que a nossa realidade pode ser diferente da realidade de vocês, né? Porque apartamento MRV é diferente em outras cidades. Mas é pra ajudar mesmo, é um conteúdo mais informativo. Agora, a treta. O que aconteceu? Não foi aprovada a cobertura das garagens lá, né, quando deu 1 ano e pouquinho, mas ela voltou. Ela voltou e foi uma assembleia presencial. Eu tava trabalhando no momento, mas o João conseguiu ir, então o João vai explicar essa parte, vai contar a treta que teve, porque tem gente falando alto, discordando e tudo mais. A gente vai falar os valores também, porque eu sei que é um valor alto, não é um valor baixo, mas considerando que a matéria-prima tá cara no momento, né, é a realidade, então as coisas vão subir mesmo. Mas a gente vai falar os valores certinho aqui. Bom, primeiro eu vou explicar mais ou menos como foi a assembleia para depois chegar em valores e detalhes de como que ficou decidido isso. Avisaram da assembleia, eu acho que 1 semana antes, para ter tempo de todo mundo se organizar para ir.
A gente, aqui no condomínio, tem 256 apartamentos, mas na Assembleia não tinha nem metade disso. Tinha, assim, umas 50 pessoas, 80 pessoas, mais ou menos. E na Assembleia foi mostrada a prestação de contas do nosso condomínio e aí depois entrou no assunto das garagens, né? Foram cotadas 3 empresas, assim como sempre e dentre essas 3 empresas, só 2 apresentaram um projeto e estavam lá presentes no dia da Assembleia. Claro que elas não participaram das nossas discussões ali como condomínio, elas só chegaram, se apresentaram, mostraram o projeto, tiraram dúvidas, valores e tudo mais, e aí depois saíram porque a gente ia escolher por a gente, sem ter uma influência ali dessas empresas que estavam lá presentes. Então eles apresentaram um projeto de como seria a cobertura das garagens, mostraram alguns cases que eles já tinham de outros condomínios que eles fizeram, e aí tiraram dúvidas sobre garantia, como que é o processo de implantação das garagens, como que quais são os materiais que eles usam e etc. E aí partiram para a apresentação de valores. Muitas pessoas que moram aqui já moraram em outros condomínios que têm as garagens dessas empresas, o que influenciou na nossa escolha. Porque algumas pessoas tiveram experiências, tanto positivas quanto negativas, das 2 empresas que apresentaram. Então, a gente conseguia ter um panorama melhor de como que seria fazer um projeto com as 2. Só porque a gente falou que tava tranquilo, os vizinhos estão gritando. Acontece, né, gente? Acontece, né? Resultado da Assembleia, a gente votou em sim começar a implantação das garagens. Graças a Deus, depois de muito tempo, muito esforço, eu acho que foi 3 assembleias com essa pauta, finalmente foi aprovado. E era bastante discutido isso nos grupos. Sim, muito. E, enfim, como foi aprovado, aí a gente teve que escolher a empresa que ia fazer e decidir como que seria a forma de pagamento. Quando foi aprovado na Assembleia, a maioria aprovou, assim, se tinha 80 pessoas, 70 falaram que sim e 10 falaram que não, que estavam ali presentes, né? No momento que foi aprovado, mesmo com a maioria esmagadora ali aprovando, as pessoas que não aprovaram, elas ficaram muito bravas e questionaram. Só para deixar claro, a nossa Assembleia ela não funciona só com a gente. Tem a nossa seguradora que é presente e media ali a nossa Assembleia. Tem um apresentador, assim, não sei como fala, da Assembleia que ele vai mediando, tirando dúvidas, enfim, organizando a Assembleia ali. E aí algumas pessoas começaram a questionar, mas por que eu tenho que pagar, sendo que eu não tenho dinheiro agora, eu vou me endividar e etc. Mas isso é uma democracia, não tem muito o que fazer. Se todo mundo, quer dizer, se a maioria aprovou, todo mundo tem que fazer. Assim como não foi aprovado antes e ninguém fez, mesmo alguém tendo condição de fazer. Então, isso gerou uma discussão muito grande ali na hora, ficaram batendo nessa tecla por muito tempo, até pessoas levantando, saindo no meio da Assembleia por, enfim, descontentamento. A gente entende também porque depende muito da situação financeira da pessoa e de como que a pessoa tá, e não é fácil, mas é uma coisa que ela é decidida no condomínio, e isso faz parte da vida de condomínio. Até o mediador da Assembleia ele deu um exemplo de um condomínio que ele deixou aberto a fazer a garagem somente quem quiser, e no final das contas eles tiveram que tirar tudo e fazer tudo de novo, porque como fazia em tempos diferentes, tinha material, tinha rigidez diferente, ele tinha uma garantia diferente e acabou que não funcionando. Então, geralmente, os condomínios fazem tudo de uma vez e as pessoas, infelizmente, têm que arcar, não tem o que fazer. Mas, enfim, aprovado, deu essa treta ali, que se estendeu nos grupos depois, para variar, né? Mas a gente prefere não falar sobre isso, porque não temos dinheiro para advogar. Exatamente. E, enfim, esse assunto continuou, mas aí a Assembleia ela já tinha votado que ia começar a implantação da garagem. O tempo de obra em relação à cobertura das garagens foi dado para a gente 9 meses de obra, porque eles precisam fazer todo o projeto, que dura, se eu não me engano, 3 meses, porque eles têm que fazer, aprovar com a prefeitura, para depois começar a implantação do projeto, aí vem o pré-preparo, e enfim, tem um monte de processos que eles têm que fazer até chegar no projeto final, no resultado final, e é claro que a gente vai filmando, quando começar realmente a obra aqui, a gente vai atualizando vocês. Agora, vamos para o que interessa, valores. Gente, não se assustem, tá? E se você tem cobertura de garagens aí no apartamento de vocês, deixa aqui nos comentários o valor que vocês pagaram, se vocês concordaram, os motivos e tudo mais. Questão de treta também, eu quero saber se teve alguma treta em alguma assembleia, eu gosto de ler as fofocas, entendeu? Então deixa aí nos comentários. Falando de valores, foi basicamente, eles fizeram uma tabelinha aqui, não sei se dá pra ver,
mas fizeram uma tabelinha para mostrar pra gente. Foi apresentado algumas formas de pagamento pra gente, e dependendo dessa forma de pagamento tem juros. Esse valor ele vai ser incorporado dentro do nosso condomínio. Então, na verdade, a seguradora vai sempre repassar para a empresa escolhida o valor certo, e aí a gente paga o condomínio com a cobertura da garagem e o valor do condomínio junto. Então, a seguradora garante para a empresa que eles vão conseguir receber todo o valor integral, mesmo se acontecer alguma inadimplência, né? Por exemplo, se a gente paga R$300 de condomínio e ficou R$100 a parcela da cobertura, a gente vai pagar R$400 de condomínio. Então vai ser diluído ali no valor da parcela do condomínio. Basicamente, o valor da nossa garagem de carro, à vista ficou R$2.670. E aí, esse valor ele pode ser parcelado em 3, 6, 12, 24 e 36 vezes, com uma entrada de R$250, dependente de quanto você parcele. E aí, claro que o valor da parcela vai alterar de acordo com o tanto de meses que você parcela. Mas em 36 vezes, fica R$119 por mês. Só que se você fazer esses 250 de entrada mais os 119 por mês, o valor total disso sairia R$4.534, por conta dessa questão de correção, de juros e etc. Né? E aí a garagem de moto, à vista ficou R$650, eles também parcelam nos mesmos números de meses, e aí ficaria uma entrada de R$50 e em 36 vezes, né, o valor da parcela seria R$30, o que daria R$1.094. Então é uma diferença ali de R$400, que dá mais ou menos quase metade, né, do valor só de juros ali que você pagaria. E tem que lembrar também que alguns apartamentos aqui dentro do nosso condomínio, eles têm 2 vagas de carro, alguns têm uma vaga de carro, uma vaga de moto. Então se você tiver 2 vagas de carro, você vai ter que pagar 2 garagens, né, um para cada uma que você tem. E enfim, não tem para onde correr, é o jeito que é feito e é essa a discussão de todo mundo, né. Falando, mas eu tenho 2, mas eu tenho uma de carro, uma de moto, fica mais pesado para mim do que para você. Mas também o valor do apartamento é outro, é completamente diferente, e cada um dentro do seu contrato e ali do que é oferecido dentro do seu apartamento. Essas são as novidades nesses 2 anos de apartamento. Então, se vocês quiserem mais atualizações, que a gente continue gravando esse tipo de vídeo, né? E se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Um vídeo que a gente gostaria de trazer também é sobre a entrada. Então, adiantar a entrada, quanto que tá os juros, quanto que tá a nossa parcela, quanto a gente começou pagando, acho que vai ser super interessante para vocês. E também a questão de quitar a entrada, esse tipo de informação. Não só a questão da entrada, mas a questão da parcela do apartamento também. A questão de amortização, utilizar o FGTS, como é que funciona. Garanto que, do mesmo jeito que a entrada é meio assustadora, portanto que a gente está pagando agora e quando começou, é um assunto bem delicado, a questão de amortização também é muito importante entender e saber que, na verdade, você pode pagar muito menos do que você acha que você pagaria no total. E, então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, né, bem informativo assim, eu acho que vai ajudar vocês também, deixa aqui nos comentários que a gente traz e deixa bastante like. Se esse vídeo tiver bastante like, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo sempre aqui pra vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!